noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 21, o item é o 8, a instrução dos Espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vales, mas ao contrário, ponde vós em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer, não vedes os seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconheceis uma árvore pelo seu fruto? Se pois os frutos são amargos, julgai que a árvore é de má. Mas se doce e salutares, dizeis, nada de puro, pode sair de um tronco mau. Bom, meus irmãos, o que ocorre é o seguinte: existem nós todos que somos referidos aqui como árvores, todos nós como árvores. E aquilo que fazemos, as nossas atitudes, aquilo que ao longo da nossa vida vamos pregando são os frutos. Se aquilo que nós oferecemos para o próximo é algo de ruim, então esse fruto que oferecemos é um fruto ruim. E se, contudo, as palavras são doces, mas elas têm o intuito de enganar, o intuito de ludibriar as pessoas, o intuito de colocar um véu, então ele diz que esse tronco é mau, porque essa palavra ela é doce, mas ela visa enganar o seu próximo. Deu para entender isso, pessoal? Eu pedi para ler porque... Ah, não. Para com parágrafo, tá? Vai ler até... E assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações. Se em apoiar as palavras eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Aqui a gente vê palavras mais ações. Se essas palavras refletem aquilo que o indivíduo pratica, aquilo que nós praticamos, então ok. Então você está de acordo com aquilo que você prega, certo? Se as suas ações, elas estão de acordo com aquilo que você diz, então esse é o muito verdadeiro. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. A verdade, a verdade do homem, é uma verdade, vamos dizer assim, mutável. Algo que é verdade agora, mas na frente pode não ser. A verdade absoluta, única, é a verdade de Deus. Agora, esse que está sendo dito aqui, esses sacerdotes, esses escribas, eles tinham alegorias, eles tinham vestes, eles tinham posição, então por isso eles se achavam os donos da verdade. Eles não se preocupavam com a verdade, aquela que esclarece e aquela que conduz ao povo. Mais à frente a gente vai ver que a verdadeira função de um profeta é ele trazer as interpretações que estejam de acordo com as leis de Deus e a condução daquele povo, ou seja,
Essas palavras, elas têm que direcionar as pessoas para um caminho. Elas não podem alienar, que era o caso que eles faziam aí. Vamos adiante. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão a exemplo do Mestre, brandos e humildes do coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando nas rodas tortuosas. Estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que reveste um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que o toca. Lembrai-vos de cada criatura, leva na fronte, mas nos seus atos, sobre tudo, o cunho de sua grandeza ou da sua decadência. A vaidade, o orgulho, ele não condiz com o profeta. Se houver um mínimo que for de vaidade ou de orgulho, esse já não é mais profeta. Porque o profeta, ele tem que estar de acordo com a simplicidade e a humildade do Cristo. Eu já falei aqui várias vezes que Cristo conduz desde os profetas do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E aí no Novo Testamento ele vem cumprir as profecias que foram feitas lá atrás. Para entender isso? Vamos aqui. Agora uma mensagem. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendeste, ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes o vosso coração buscar essa doce doutrina que vem nos revelar as leis eternas. Aqui ele está falando do surgimento aqui da doutrina dos Espíritos. E ele vai aqui ratificar que não existe a morte, certo? Que existe uma vida que ela continua neste plano e no outro, ou seja, é um ciclo em que ora você está aqui nesse plano encarnado, ora você está no plano na erraticidade, se preparando para voltar, certo? E aí, essa é uma comunicação de um espírito puro, e aí você vê, se vocês conseguirem perceber o teor das palavras, vocês vão ver que essas palavras aí, elas não são de cunho pessoal. Ele não está entrando na intimidade de ninguém. Ele está falando de uma forma geral e explicando o que ocorre nesse processo que nós estamos ainda vivendo, que é o processo da transição planetária. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem nos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos, e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer na sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso,
do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos procederam. Aí ele já está falando do momento em que nós façamos a reforma íntima e que passe por todo esse processo planetário e que a gente, como fomos criados com o propósito da felicidade, possa alcançar essa felicidade. Isso é uma comunicação do Espírito Luís, lá em Bordeaux, alguma coisa do nome, francês, que foi um espírito que foi uma psicografia para Allan Kardec, para juntar as outras no surgimento da doutrina dos espíritos. Ok? Então vamos adiante. Os falsos profetas. Primeiramente a gente tem que pensar o seguinte: os falsos profetas são aqueles que buscam enganar as pessoas. E a sociedade, como um todo, em todas as áreas da sociedade, existe a falsidade, não é assim? Existe a falsidade no trabalho, a falsidade na escola, a falsidade dentre os nossos próprios parentes. Tem aquele amigo que não é tão amigo assim. Tem até um personagem, acho que não devem saber aí, não sei se será da DC, não sei qual é, que é o Duas Caras, né? Que enfrenta lá o Batman, né? Da DC? Pronto. Não é isso o personagem lá? Um vilão, né? Que é o Duas Caras. E aí, o que ocorre? Ocorre que a gente ainda lida com esse tipo de situação, né? A tal falsidade. Mas nós também usamos, falei na semana passada, também usamos as máscaras sociais, ou seja, a gente também meio que camufla aquilo que a gente pensa, para que a gente possa viver harmonicamente com as outras pessoas que nos cercam. Porém, o grande problema é de quando você começa a botar uma máscara em cima da outra, você passa a ser também um falso profeta. E o pior, um falso profeta da sua própria encarnação. E aí você começa a desperdiçar esta encarnação. Porque a gente não veio aqui para ficar simplesmente estando em cima do muro. A gente veio com uma tarefa e essa tarefa muitas das vezes vai de encontro ao nosso próximo. Mas esse ir de encontro, é necessário que você brigue com ele? É necessário que você ofenda ele? Não. Mas você tem que, na sua passagem, no seu ponto aqui na Terra, você tem que marcar o seu território, vamos dizer assim, entre aspas, com as suas ideias e as suas convicções. Porque como é que você vai melhorar se não houver essa troca? Porque às vezes você defende um ponto de vista hoje que amanhã, devido a esses atritos, você vê que aquele ponto de vista de repente não é bem assim. Você tem que modificar isso. Então é assim que a gente vai engrandecendo. E as religiões, elas têm um papel também de nos amparar nessa busca. Agora, existem dentro das religiões também os falsos profetas. Mas é melhor você estar dentro de uma religião do que você estar só no materialismo. Não é assim? Porque os falsos profetas das religiões, eles passarão. Um dia eles passarão. E a religião, que todos nós teremos um dia, será verdadeiramente o testemunho daquilo que Cristo nos ensinou. Então, a gente não vai ter essas divisões. E esses falsos profetas, passarão. E aí eu queria fazer algumas indagações aqui, que é o seguinte: o que vocês acham que nós devemos procurar nas religiões? Vamos lá, gente. O que vocês acham que o que nós devemos procurar nas religiões? Alguém tem uma ideia? Alguém pode me dizer alguma coisa? A gente vai para tal religião e a gente vai procurar tal coisa.
Alguém sabe me dizer o que a gente deve procurar, o que a gente procura? Vamos lá. Consolo, o que mais? Pode falar, pessoal, que não paga nada não. Ouvir a palavra de Deus, né? Hã? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, o que mais? Aqui, gente, a gente está trocando ideia. Eu só quero saber o que vocês pensam que a gente tem que procurar na religião. O que mais que a gente tem que procurar? Consolo, palavra de Deus, o que mais? Evoluir. Hã? Evoluir. Evoluir, o que mais? Parabéns, se aproximar mais de Deus, o que mais? Mais alguém? O que mais que a gente deve procurar nas religiões? O Cristo ensinou, né? Fazer a caridade, né? Caridade, o que mais? Vamos lá. Procurar respostas. Servir para merecer, merecer para servir. Pronto. O que mais? Gostei. Vamos lá, vai sair, aos pouquinhos vai sair. Isso é igual a laranja, vai espremendo, até vai caindo de pouquinho. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês acham que pode acrescentar aqui? O que a gente deve procurar nas religiões, o que a gente procura nas religiões? Mais alguma coisa? A gente deve procurar perfeição nas religiões? Eu estava esperando alguém falar isso, ninguém falou, então eu vou falar. Deve procurar perfeição? Não. Não? Por que não? Por que não? Somos todos imperfeitos. Hã? Somos imperfeitos, né? Porque as religiões elas são feitas de pessoas e as pessoas são imperfeitas. A religião ela vai te ligar a Deus, como disse a nossa amiga aí, qual é o nome dela que me fugiu agora? Yasmin. Duas Yasmin. Então, a religião ela é feita por pessoas. E as pessoas são imperfeitas. Mas quando você está na sua religião, desculpa, você tende a ter uma certa paciência com o defeito do outro. Porque você está ali naquele ambiente, é um ambiente religioso, aí você diz assim, não vou falar isso que eu penso dela não, porque pode ser que ela fique chateada, vai fazer queixa para o padre, ou para o pastor, ou para a presidente, e aí eu vou ficar mal na fita. Acontece isso ou não? Hein? Acontece? Sim. E fora da religião, a gente tem que ter paciência com Também. também? Mas Muitas das fora, vezes não tem. mas fora não tem muita, né? Principalmente se for uma Fora religião não diferente tem, da nossa, mas, né? Com um time diferente. Fora não tem, mas se a gente está aqui para procurar nos melhorar, a gente tem que fazer fora também, né? Não é preciso ser só numa religião para você ter paciência com o próximo, entender o lado do próximo, se colocar no lugar dele, né? Não precisa estar numa religião. Porque fora, aí entra a questão do tempo. Nós temos que ser o tempo que edifica aquilo que professamos. As palavras do Cristo, elas têm que estar em nós. Ela não pode estar só no espaço físico. Né? Não é assim? Então vamos adiante. Sim, parabéns. Não pregar. Aliás, quando ele entrou no templo, foi para descer a lenha. Quando ele entrou no templo, foi para descer, me fugiu da memória aqui, mas teve os vendilhões, teve o templo de Jerusalém, e mais. Mas vamos adiante. E agora vamos falar da nossa religião. Como nós devemos portar dentro da casa espírita? Alguém tem ideia? Como é que nós devemos nos portar dentro da casa espírita? Porque esse foi o tema de ontem, foi, mano? Foi tema de ontem, mano? Não era para falar, não? Era segredo? Pode falar? Como é que nós devemos nos portar dentro da casa espírita? Alguém tem ideia? Gente, isso eu estou brincando assim, pode ficar à vontade, ninguém aqui está fazendo juízo de valor de ninguém. Alguém tem ideia como é que deve se portar dentro da casa espírita? Alguém tem ideia? Tem ideia? Você que está escondido aí, moça.
Carla, como é que a gente deve se portar, Carla? Você que tem uma voz maravilhosa. Hã? Hã? Tá passando para alguém falar. Entendi outra coisa. Alguém sabe dizer como é que a gente tem que se portar dentro da casa espírita? Olha só, a gente trabalha aqui com energia, não trabalha com energia? Sim ou não? A nossa matéria aqui principal, a nossa matéria bruta aqui é a energia. Aí, você estava vindo para cá e tal, aí estava vindo ali, aí botou aquele sapato legal e tal. Cara, o sapato da cara, né? Aí quebrou o sapato ali, você já fala, não vou assim, não vou meio, né? Meio torrado, fundo, mas vou assim. Mas ficou chateado. Aí essa energia aí vai ser boa, a gente chegou a meio. Ou então na hora que estava saindo ali, alguém passou ali e tal, e estava chovendo, jogou uma água na gente ali, um negócio. Aí você ficou com raiva, querendo falar um palavrão e tal. Essa energia aí vai ser legal, não é? Porque nós trabalhamos com energia. Então, uma das principais coisas é a energia. A segunda coisa que é muito importante para nós que estamos aqui dentro da casa é a questão da... Vamos lá. Vamos ver se Paulinha prestou atenção. O que foi, Paulinha, que a gente falou ontem? É fundamental. Da prece, da consciência de estar aqui somando, né, junto com essa energia que eu acabo de falar, somando para que as coisas elas aconteçam de uma forma positiva. E a gente faz isso mentalizando coisas boas, mentalizando na prece, né? E o silêncio também às vezes não ajuda. O silêncio não é aquele silêncio que a gente já saiu da matéria não, tá? É o silêncio que você consegue manter o foco. Por que o foco? Porque naturalmente, a gente... É isso, parabéns. Nós tivemos um caso na cabine, sexta-feira passada, que são algumas peças que os nossos irmãos que estão no outro plano pregam. Eles tentam tumultuar a nossa mente. Se vocês chegarem aqui e sentir a mente um pouco tumultuada, é natural. Os irmãos, eles tentam fazer isso. Eles tentam confundir a gente. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, quando a gente entra ali, a pessoa vai e faz uma pergunta que a gente falou aqui do lado de fora. Aí a gente fica pensando assim, ué, o que aconteceu? Foi isso aí. A gente fala uma coisa aqui, porque quando a gente está preparando o estudo, a espiritualidade, ela está auxiliando. Porque se depender de nós, a gente aqui, a gente não consegue chegar até vocês. É necessário que a espiritualidade se aproxime para que a gente possa fazer um trabalho. Então, a espiritualidade que conduz. Quando eu estou me aproximando da hora de começar o trabalho, já começa aquela movimentação no estômago e tudo, a mão começa a tremer e tudo, mas isso com o tempo a gente já sabe que isso é questão da espiritualidade. E logicamente, a gente também nunca está naquela vibração que tem que ser. A gente pode estar dessa vibração e aí ocorre estas situações. Então vamos adiante. Como vocês veem os trabalhadores? Vamos lá, pessoal. Agora é para vocês aí, não adianta passar não, agora é com vocês. Como vocês veem os trabalhadores da casa? Vamos lá. Estou perguntando para as pessoas, encarnados e desencarnados. Como é que vocês veem os trabalhadores? Você, minha amiga, ali, está bonita ali, está escondido, por que você está escondido? Como é que você vê? Hein? Aqui, a tia Paula aqui, como é que você vê a tia Paula aqui? Fala aí. Como é que você vê ela? Fala, pode falar. Hã? Não sabe? E a nossa outra amiga ali? Você também, como é que você vê a tia Paula aí? Todos os alunos da tia Paula aí, como é que você vê ela? Hein? Quando ele pergunta como você vê,
Isso. trabalhadores. O que é que vocês enxergam em nós? O que é que vocês acham que a gente pode oferecer Isso. para vocês? Muito bem. Aonde é que a gente pode ajudar? Como vocês enxergam esse intercâmbio entre nós aqui? Aonde é que a gente é útil para vocês e o que vocês acham Agora do foi trabalho que a gente faz aqui? Então vamos adiante, não tem problema não. Na próxima eu pergunto de novo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos falando aqui de falsos profetas, certo? Falsos profetas. Existem aqueles falsos profetas que têm total intenção de enganar ou de deturpar a mensagem do Cristo. E existem